Beleza, pessoal. Alguns encontros atrás, a gente estava com a questão do capítulo novo, que é a parte de o Teorema do Pitágoras, e entrando na parte de trigonometria também, tá? É, Esses primeiros exercícios aqui que aparecem para a gente, parece não fazer muito sentido no começo, porque é o lance de verificar se aquela relação é realmente um triângulo retângulo ou não é. E como é que a gente lembra disso? Tem uma fórmula que, essa parte aqui é só a motivação de vocês lembrarem como é que a gente já viu um pedacinho disso esse ano, tá? A fórmula principal vai ser essa daqui, ó. Deixa eu colocar para vocês. A ao quadrado igual AB quadrado mais C quadrado. E quem que são esses carinhas, esse A, esse B e esse C? Não vão ser os mesmos números que a gente estava vendo até agora ali da equação do segundo grau, né? Que o A, o B e o C são coeficientes de uma equação do segundo grau. Vai ser relacionado com um triângulo que pode ser retângulo ou não. E aí vamos entender se pode ser triângulo, retângulo ou não. Tá, a gente tem aqui um triângulo, eu vou colocar o maior ângulo dele aqui embaixo e vou dizer que esse ângulo é 90 graus, tá? E a gente normalmente deixa a letra A oposta a esse ângulo reto. Ah, poderia ser outra letra, poderia ser B, poderia ser C, X, Y, poderia ser qualquer coisa. Mas convencionalmente a gente sempre deixa o A oposto ao nosso ângulo reto. Como assim oposto? Tá vendo? Ele está enxergando aqui, como se fosse um olhinho, ele está olhando para lá, ele não está aqui é como se fosse uma parede, aqui é como se fosse outra parede, aqui ele está olhando lá para o outro lado. Então, por isso que ele é oposto. Tá? Então, o A costuma ser oposto ao ângulo reto, aí a gente vai ter o B e o C em qualquer outro dos dois lados, e esses caras aqui vão ter também ângulos associados a ele, né? Cada um vai ter o seu ângulo oposto. Ó, esse de cima aqui vai ser oposto ao C, porque ele está enxergando o C aqui embaixo, e o B vai ser oposto a esse outro ângulo aqui, porque está enxergando. Por enquanto, a gente não está interessado em quem que são esses ângulos aqui, qual é o tamanho deles e tal. O único ângulo importante, por enquanto, no triângulo que é retângulo, vai ser o ângulo reto, que tem que ser oposto ao nosso ângulo A. Então, essa relação aqui, ó, A ao quadrado igual a B quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, quando tiver um triângulo retângulo, esses números aqui têm que ser respeitados. Como assim tem que ser respeitados? Quer dizer, se eu elevar esse cara aqui ao quadrado, vai ser igual a elevar esse daqui ao quadrado mais elevar esse daqui ao quadrado. Então, essa relação tem que se manter. Se por acaso o A ao quadrado for maior do que a soma desses dois ao quadrado ou menor do que a soma desses dois ao quadrado, isso não vai ser um triângulo retângulo, tá? Então vamos começar numa situação para verificar, depois eu vou fazer a pergunta de achar os valores aqui, de quem que é esse valor aqui, quem que é esse outro, e depois eu vou verificar ainda o lance de a gente chegou num resultado aqui que não está igual, então significa que esse triângulo não pode ser retângulo. Aí vai ser acutângulo ou vai ser obtusângulo, que é aquela classificação que a gente tinha anteriormente sobre triângulos, tá? Então vamos começar aqui no passo a passo. Primeiro eu vou verificar uma relação que isso funciona, tá? Vou pegar três números que são clássicos que funcionam. 5, 4 e 3. Então, o meu A aqui, ó, vai ser 5, o B vai ser 4 e o C vai ser 3. A luz atrás está incomodando vocês, pessoal? Porque agora apareceu o sol aqui, maldito, aqui nas minhas costas. Tá incomodando? Não, né? Não. Não, não, tá tranquilo. Beleza, tá. É, Então a gente tem aqui, ó, o 5, que vai ser o maior número, vai estar normalmente associado ao A, porque ele tem que ser o maior lado. E quando eu elevar ele ao quadrado, vai ter que ser a soma desses dois aqui ao quadrado também. Vamos verificar se isso é verdade. Ó. 5 ao quadrado será, aqui é uma pergunta, tá? Será que ele vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado? Ó, 4 ao quadrado fica 16, aqui fica 9. E eu acho que 25 é igual a realmente 16 mais 9. Ah, então é verdade, né? Porque se a gente soma esses dois, dá 25. Então, beleza. Esses três números aqui, sendo que esse daqui vai ser a nossa hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo,
formam um triângulo retângulo mesmo. Beleza, vamos pegar outros 3 números e verificar se isso é verdade. Ó. Vou fazer uma leve perturbaçãozinha nesses 5 aqui, ó, e colocar um outro número, 6, tá? Ó, colocar então, será que esses 3 caras aqui, ó, formam um triângulo retângulo também? Agora vamos fazer a verificação ali, ó, 6 ao quadrado, será que ele vai ser igual ao 4 ao quadrado mais o 3 ao quadrado? Vamos ver, vai ficar 36, aqui desse lado fica 16 mais 9, 16 mais 9 fica 25. Opa, deixa eu tirar esse negócio aqui, então vai ficar diferente. Opa, era cortar aqui, eu cortei apagando. Vai ser diferente do que o 36 do 25, né? É meio óbvio ali que o resultado é diferente. Então, o que, que acontece? Nesse caso, a gente não conseguiu fechar que esses 3 números encaixassem dentro dessa relação. Então, significa, se eu fizer um triângulo com tamanho 6, 4, isso daqui não vai ser um triângulo retângulo, não vai ter esse formato aqui. Poxa, mas então os tamanhos vão estar relacionados com os ângulos? Sim, na trigonometria a gente estuda exatamente isso, a relação entre os ângulos de um triângulo e os tamanhos e os lados, as proporções dos lados deles, tá? Beleza, então esse aqui foi só uma motivação para a gente saber se era ou não. Então, eu vou fazer mais uma outra possibilidade. Vamos supor que eu tivesse aqui ó, um triângulo que é retângulo, tá? E eu tivesse, por acaso, os seguintes lados. Ó, aqui em cima vai ser 6, aqui embaixo, 6 não ficou legal. 10. 10, aqui 8, e eu colocasse um X aqui, ó. Como é que a gente resolve esse problema? Eu tenho 10 aqui na nossa hipotenusa, eu tenho 8 aqui num dos catetos, quer dizer, num dos lados que não é hipotenusa. E como que eu faço para descobrir quanto que mede esse outro lado para que isso daqui seja um triângulo retângulo? Vamos lá, quero ver se vocês já sacaram aqui como é que faz. Como que eu faria isso aqui? Pode chutar, pessoal, não é nada certo ainda, a gente está aprendendo. Vamos lá. O que vocês acham? Tem que identificar o cateto e hipotenusa? Isso, a gente identifica o cateto e hipotenusa, ok? Só que além disso, a gente coloca na nossa fórmula do Pitágoras, que é o nosso A ao quadrado mais o B quadrado mais C quadrado. Então, beleza, identifiquei quem são os caras, ó. Então eu vou dizer que o nosso A aqui, ó, vai ser o 10, eu posso chamar aqui o nosso B, e esse cara aqui, ó, que está faltando, vai ser o nosso C. Ou poderia ser o B também, tanto faz, tá? Agora eu vou colocar lá naquela equação. Então vai ficar, ó, 10 ao quadrado tem que ser igual a 8 ao quadrado mais o x ao quadrado, que eu não sei quanto é que é. Beleza, aí eu faço as contas aqui, ó, vai ficar 100 igual a 64 mais x ao quadrado, aí eu faço 100 menos o 64, fica 36, então fica x ao quadrado igual a 36. Quanto que vale o 6? Aliás, quanto que vale o 6? Quanto que vale o x? Seis. Já falei a resposta, né? 6. Aí eu faço a pergunta bem legal para vocês, uma pergunta bem inteligente para vocês. Por que que nessa equação do segundo grau eu não respondi x uma linha igual a 6, x duas linhas igual a menos 6? Equação de segundo grau é, mas Equação não de segundo sei. grau é? Mas por Não que sei. que eu não respondi isso aqui com um número negativo? Porque o tamanho não pode ser negativo. Exatamente, porque um tamanho não pode ser negativo. Eu sempre bato nessa tecla para vocês aí. E esse lance de tamanho não pode ser negativo. Então, a equação tem duas respostas. Mas quando a gente vai aplicar esse resultado na vida real, que é um triângulo, o lado não é um tamanho negativo. Então, a única resposta possível que a gente pode ter aqui nesse caso vai ser o resultado positivo, que é o x igual a 6. Então, nesse caso aqui, a nossa equação tem duas respostas, mas como é um triângulo, o tamanho é sempre positivo, o único valor possível vai ser o x igual a 6. Tá certo?
Vou fazer mais uma diferentona agora aqui, ó. Vou colocar um outro triângulo retângulo aqui. Aí eu vou colocar 5 aqui e vou colocar 8 aqui. E vou colocar um Y aqui. E agora? Como é que eu faço para descobrir qual é o valor do Y, sabendo que esse triângulo é um triângulo retângulo? Só fazer a mesma coisa. Faz a mesma coisa, exatamente, Thiago. Que é o quê? Só que olha só, quem que é a nossa hipotenusa? Quem que está isolado lá, oposto ao ângulo reto? Vai ser o Y, né? Então é o Y que tem que vir ao quadrado isolado aqui, e os outros dois números vão ser ao quadrado do outro lado. Então vai ficar 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 8 ao quadrado, 64. E aqui, y ao quadrado. Aí, 25 mais 64 vai ficar 89. Então, fica 89 igual a y ao quadrado. Ok. Qual é o resultado disso? Agora a gente não tem um número inteiro exato ali, né? Vai ser quanto? A gente já viu isso no começo do ano. Y vai ser igual a 9,3, não sei. Não, beleza. Se a gente fosse calcular o valor numérico, daria alguma coisa ali um pouquinho maior do que 9 e menor do que 10. Seria 9,3, 9,4, mais um monte de número. Verdade. Raiz de 89. Muito bem. E não precisa sair disso. Pode deixar a raiz de 89 lá e tá valendo, tá? Então, raiz de 89. Quando a gente tira a raiz quadrada de qual é o número que é o quadrado da 89, vai ser raiz de 89. Pronto, tá? Então pode ser uns números também quebrados, tipo raiz de 89 é um número que não é inteiro. Beleza, não tem problema, tá? Então, o que aconteceu? O que a gente aprendeu até aqui sobre o Teorema de Pitágoras? Primeiro, essa relação ela só funciona com triângulo retângulo. Se eu faço a conta e dá números diferentes de um lado e do outro, significa que aqueles três números não formam um triângulo retângulo, tá? Que foi o que aconteceu nesse primeiro exercício aqui, ó. Aliás, no primeiro não, no segundo exercício, que tinham vários triângulozinhos que não fechavam triângulo retângulo. Por exemplo, o primeiro é triângulo retângulo, o segundo não é, o terceiro não é, o quarto não é, e o quinto também não é. Aí tinha que classificar se é acutângulo, se é isso, se é aquilo, mas depois a gente volta nesse exercício quando a gente tiver um pouquinho mais de maturidade para corrigir, porque esse aqui é meio bobinho, a gente já fez no ano passado, mas é mais interessante a gente olhar de novo para ele quando a gente tiver passado mais um pouco da matéria, tá? Mas tá aqui curiosidade. Aí esse exercício aqui é bem fácil, a gente faz um Pitágoras e acha o valor aqui do x, que vai ser 30, tá? 24 ao quadrado vai dar um número ali, deixa eu ver quanto é que dá, vai dar 500 e pouco, não, 500 e pouco não, dá, vai dar 500, vamos ver aqui, fazendo a nossa calculadora, 24 ao quadrado, 576, exatamente. Então, dá 576, aqui vai ser 18 ao quadrado, vai ser o quanto que está faltando ali para aquele 576, que vai ser 324, e aí a gente faz 324 mais 526 vai dar 900, raiz de 900 é 90, tá? Vou fazer isso daqui no passo a passo só para não ficar dúvida, tá? A gente tem ali de novo, ó, é praticamente o mesmo exercício, só que agora é um triângulo com outros números. Tururu aqui, mais uma, tá? Ele tá, deixa eu ver como é que ele tá desenhado ali, o 24 em pé e o 18 deitado, isso, tá? A gente tem aqui, ó, 24 aqui, 18 aqui, e tem aqui o nosso X. Aqui é um triângulo retângulo, porque, né, tem ali o prédio, e o prédio em relação à rua não é a Torre de Pisa, então ele tá reto, né? Então, 24 ao quadrado ali, como eu comentei, vai ficar 576. Esse daqui fica 324, quando eu elevar ao quadrado. Somando os dois vai ficar 900, e aí a gente consegue chegar ali, ó. X ao quadrado igual 576 mais 324, isso é 900, x igual a 30. Pronto, então a gente chega que o valor daquela corda ali, daquela linha que sai lá do topo do prédio até lá embaixo, vai ser 30 metros.
A próxima aqui, ó. A próxima vai ser a mesma coisa, só que o 15 que vai ser a nossa hipotenusa e a gente tem que descobrir esse outro aqui. Eu já sei que é 9, mas a gente vai fazer a conta só para verificar se é 9 mesmo, tá? Ó, tem lá aqui, assim. Aqui tá 15, aqui tá 12. Aqui é o nosso ângulo reto, então fica 15 ao quadrado, igual a 12 ao quadrado, mais x ao quadrado ali, como está aparecendo, x, ele botou x? X ao quadrado, ok. Aí vai ficar 225 igual a 144 mais x ao quadrado. 225 igual a 144 mais x ao quadrado. 225 menos 144 vai ficar 81. Então fica 81 igual a x ao quadrado, x igual a 9. Novamente, né? Não faz sentido a gente responder menos 9, porque é um tamanho é sempre positivo. Beleza. Aí, na próxima página, na página 219, ele começa aqui a nossa explicaçãozinha melhor, o que, que é isso, o que, que é aquilo. Ó, a hipotenusa sempre vai ser o ângulo, aliás, o lado oposto ao nosso ângulo reto. Cateto vão ser as outras duas perninhas aqui do nosso triângulo, tá vendo? Aqui uma perna, aqui outra perna do triângulo, e essa aqui é como se fosse a base. E a base, supostamente, sempre estaria oposta aqui ao nosso ângulo reto. Eu posso girar esse triângulo? Pode, posso colocar para lá, posso colocar para cá, tanto faz, mas os nomes vão se manter, não nessa posição, mas sim na posição que eles pararem, né? Por exemplo, no outro triângulo que eu estava aqui, ó, cadê? Ó, aqui, ó, a nossa hipotenusa, ela tá inclinadinha aqui, ó, tá para baixo, assim, ó, aqui o ângulo reto tá inclinada. No outro desenho que eu fiz aqui, ó, a nossa hipotenusa tá aqui em cima, mas ela sempre tá oposta ao nosso ângulo reto. Então, esse lado aqui, ó, eu sei que é o maior. Por quê? Porque no ano passado, a gente viu uma relação que era o seguinte: o maior dos ângulos enxerga o maior dos lados de um triângulo. O menor dos ângulos vai enxergar o menor dos lados de um triângulo. E o do meio vai enxergar o do meio. Essa relação parecia bobinha quando a gente viu no ano passado, mas ela super vai resolver esse lance aqui da trigonometria para a gente, e vai aparecer o tempo todo quando a gente estiver falando de Pitágoras, tá? Aí que ele fala mais um pouquinho, fala por que que é o cateto, fala isso e aquilo, e aí aparece essa outra relação aqui, ó, que não é bem a relação de Pitágoras inicial, mas é uma outra relação que decorre, quer dizer, que vem como consequência do Teorema de Pitágoras. E, na verdade, não é só uma relação, vão vir várias outras relações métricas por conta dessa alturinha que eles estão colocando aqui. Ó. Reparem, tem um triângulo, que é um triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui em cima, a nossa hipotenusa está aqui embaixo, aqui dos lados tem os dois catetos, e apareceu um H aqui no meio. Esse H aqui vai ser a altura do A, que é o ponto mais alto lá, até a nossa base. E a altura, ela é sempre num ângulo de 90 graus, tá vendo? Então, significa que se eu tapar esse lado de cá do triângulo, eu tenho um novo triângulo retângulo desse lado. Se eu tapar esse triângulo aqui, eu tenho um novo triângulo retângulo desse lado. E a gente tem essa divisão aqui do A em dois pedaços, o M e o N. Ah, mas como é que eu vou gravar essa letrarada toda aí, professor? Peraí que eu já vou mostrar como é que a gente faz isso. Eu vou desenhar aqui o nosso triângulo, que não está tão retângulo. Deixa eu melhorar ele, peraí. Deixa eu aumentar um pouco mais essa borracha aqui, quero ver se eu consigo. Não vai aumentar a borracha. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui. Aqui mais ou menos está um triângulo retângulo. A nossa base aqui. Então, se eu fosse pensar normalmente ali como a gente viu anteriormente, aqui seria o nosso B, aqui seria o nosso C, e aqui embaixo a gente teria o nosso A, né? Toda aqui a parte de baixo é a nossa hipotenusa. O que que acontece? A primeira letra que eu vou lembrar de colocar aqui, ó, vai ser a altura. A altura que vai sair daqui e vai bater lá no pé do nosso triângulo. Então, na parte de baixo aqui, a altura. Como é que eu vou lembrar que essa altura é com a letra H? Bem, como é que é altura em inglês mesmo? Começa com H. Então, por isso que a altura aqui que a gente está colocando é com H, tá? Ah, mas então poderia ter botado com A, que a altura em português é com A. Beleza, mas a gente já tem o A aqui que foi usado no nosso triângulo retângulo, então
eles acabaram adotando esse H para colocar aqui como essa altura. E normalmente, quando vocês verem fórmulas matemáticas, sempre que tiver alguma relação com a altura de uma figura, a altura normalmente vai estar denotada com H, tá? Tipo, isso é um pouco de colonialismo nosso, mas é meio que a notação geral que tem, tá? Então aqui vai ter um Hzinho que vai ser de altura em inglês, aqui está a altura. Como é que eu vou gravar as outras duas letras que estão aqui embaixo? Onde é que está o M e onde é que está o N? Eu gravo da seguinte maneira. O B vai estar ligado com o N, de banana, banana, BN, e o C vai estar ligado com o M, banana, cama. Banana, cama, pronto. É uma coisa bem idiota, mas a gente vai acabar associando, porque no português faz da gente lembrar que BN, banana, tá. Aí cama com CM, pronto. Então aqui normalmente são essas letras que eu vou usar. Ah, poderia ser outras letras? Poderia, tá vendo? Aqui no triângulo que ele colocou ao contrário. Faz diferença se está ao contrário? Não, tá? Porque acaba sendo as mesmas relações. Beleza, então a partir disso eu vou tirar algumas fórmulas possíveis disso aqui. Como assim umas fórmulas possíveis disso aí? Ah, eu vou tirar outras relações que eu posso ver desse triângulo retângulo. Se eu chegasse, ó, eu vou literalmente apagar aqui para vocês terem uma noção. Deixa eu apagar e depois eu volto. Aí eu consigo ter noção. Tá vendo, ó? Tem esse triângulo retângulo. Se eu apagar esse cara aqui, ó, agora eu tenho um novo triângulo retângulo. Qual que é a minha hipotenusa desse novo triângulo retângulo? Qual é a hipotenusa desse novo triângulo retângulo? Qual que é o maior dos lados? C. O C. Então, o C seria a nossa nova hipotenusa nesse caso aqui. Então, vou fazer uma fórmula a partir disso daqui, ó. Vai ficar, então, C... Opa, escreve com a caneta. C ao quadrado igual ao quê? A M ao quadrado, H ao quadrado. M ao quadrado mais H ao quadrado. Beleza, então eu tenho uma nova fórmula relativa àquele triângulo anterior. Beleza, eu vou voltar aqui para o desenho. Opa, vamos voltar aqui. Não, quero para cá também. Volta. Mais uma. Ele está apagando os meus desenhos primeiro, a minha forma que eu acabei de botar. Sem graça. Queria voltar só ao anterior. Vamos lá, volta o desenho. Beleza, voltou o desenho aqui. Ok. Agora, se eu apagasse o outro lado, eu ia ficar a mesma coisa, só que a nossa hipotenusa seria o B, porque aqui embaixo está o ângulo reto e aqui teria o B. Então eu vou escrever agora, sem apagar a anterior, que é C ao quadrado, igual a M ao quadrado mais H ao quadrado, e o nosso B ao quadrado, igual a N ao quadrado mais H ao quadrado. Ah, mas não apareceu o A, que é o nosso Azinho que estava aqui embaixo. Vai ter uma outra fórmula que não é tão simples para a gente visualizar, mas é meio que a gente vai gravar, que é o seguinte: o A vezes o H vai ser igual ao B vezes o C. Tá? Então essa daqui não é muito trivial da gente conseguir visualizar ali, mas é uma fórmula que vai adiantar bastante para a gente, que na hora de fazer o cálculo da altura, a gente vai usar direto essa fórmula aqui, porque a gente já tinha anteriormente, ficou horrível, a gente já tinha anteriormente o B e o C e o A, e a partir dela a gente consegue calcular a altura relativa ao A. Na verdade, se a gente tiver só duas letras aqui, ó, se eu tiver o B e o C, eu consigo calcular o A, e depois que eu calculei o A, eu consigo calcular o H também. Então, se eu tiver só o B e o C, já vai aparecer para a gente o A e o H, fazendo algumas continhas ali, né? Então, beleza. Então, a gente tem essas três fórmulas aqui, que são novas, associadas a essa figura sendo colocada aqui. Como é que eu faço para gravar? H é a altura, o B vai estar associado ao N, o C vai estar associado ao N. Precisa estar necessariamente do mesmo lado aqui, ó, o C sempre precisa estar na esquerda? Não, o C poderia estar na esquerda junto com o M aqui embaixo. Mas do jeito que a gente fica fácil de gravar as fórmulas aqui, ó, é sempre o C está associado ao M, quer dizer, os dois estão juntinhos do mesmo lado, o B está associado ao N, sempre estão do mesmo lado, a altura aqui vai ser a distância do ponto mais alto até a base, e pronto.
E aí, a partir disso, a gente consegue usar várias... Aí também ele faz essa formulazinha bobinha aqui, dizendo, o A vai ser a soma desses dois, mas isso é meio óbvio, né? Porque eu acabei de cortar a figura aqui em dois pedaços. Esse pedaço aqui é o M, esse pedaço aqui é o N. Aliás, ao contrário, MN. E aí as demais fórmulas aqui ele consegue fazer deduções, aqui ele faz um monte de dedução, dedução, dedução. E tem essa outra fórmula aqui, que também vai ser bem útil para a gente, que vai ser h ao quadrado igual a m vezes o n. E é mais um monte de fórmula para a gente. Assim, eu costumo gravar, na verdade, só essa daqui, que não é trivial, e a outra, que é a do h ao quadrado igual a m vezes o n. Essas duas aqui que não são tão triviais para a gente descobrir ali na hora, olhando os triângulos e tal. Só essa daqui, então, assim, importante é essa daqui, que vai aparecer direto para a gente, que não é tão simples, e mais essa daqui também, que vai aparecer de vez em quando e não é tão simples. Então, essas duas aqui a gente meio que precisa gravar, tá? Que é A vezes o H igual a B vezes o C, e o H ao quadrado igual ao M vezes o N. E aqui já misturou todas as 7 letras que a gente precisava, tá vendo? O A, H, B, C, e aqui o H mistura com M com N. Na verdade são 6, né? Beleza. Aí o que acontece agora? Aí vocês podem fazer um monte de exercícios associados a essas coisas aqui. Cadê os exercícios? Vem aqui, desce mais um pouco. E começa aqui, ó. O 4 é bem simples, era aquilo que a gente estava falando. Ó. É um triângulo retângulo, tem que achar a hipotenusa. É um triângulo retângulo, tem que achar a hipotenusa. Nossa, apareceu uma raiz quadrada aqui do lado, como é que eu saio disso? Quando eu elevo a raiz quadrada ao quadrado, o que acontece? Isso a gente viu no começo do ano. Vamos supor, se eu tenho a raiz quadrada de 3, eu elevo ao quadrado, fica quanto? 3. 3, tá vendo? Tipo, soma a raiz quadrada, então é fácil. Então como é que eu faço para elevar esse número aqui, ó? Tipo, 2 raiz de 2 ao quadrado. Eu vou elevar o 2 ao quadrado, que dá 4, e o raiz de 2 elevado ao quadrado vira 2. Então, 4 vezes 2 dá 8. Então, esse número aqui elevado ao quadrado vira 8. Vou lembrar para vocês uma outra coisa que a gente fez lá no começo do ano. Vamos supor, que era o lance de passar um número para dentro do radical. Como é que a gente fazia isso, que eu quero empurrar o cara para dentro do radical? Se esse cara aqui fora não está ao quadrado e eu quero passar para dentro da raiz quadrada, eu tenho que fazer o seguinte, colocar 2 ao quadrado vezes 2. Aí o 2 ao quadrado ali, ficou 4, 4 vezes 2 ficou 8. Por isso que o 2 raiz de 2, na verdade, é o raiz de 8. E quando eu elevo a raiz de 8 ao quadrado, fica só 8, tá? Isso aqui é matéria lá do primeiro capítulo que a gente viu, que é o lance de passar os números para dentro da raiz. Isso a gente vai super usar agora, porque quando a gente começa a usar o lance de Pitágoras, isso aparece bastante, tá? Beleza. Então aqui, fácil. Aqui a mesma coisa, só que vai ter x dos dois lados. Aqui continua sendo a mesma coisa, só que vai cair numa equação do segundo grau, porque vai ter um x ao quadrado aqui, um x ao quadrado aqui. Aí resolve a equação, chega no resultado. Aqui é bem simples, como a gente estava vendo antes, a mesma coisa. Aqui, para calcular a altura, a gente usa a fórmula da altura, ou usa um Pitágoras aqui, que parece ser mais fácil da gente usar. E assim vai indo, tá? Então comecem a fazer a página, deixa eu ver qual que é o número, página 225, tá? Podem começar com o exercício 4, mas provavelmente a gente não vai dar tempo de chegar no 5 e ali para frente. Mas o 4 a gente consegue fazer agora, tá? É rapidinho, são pouquinhos minutos, mas dá para fazer. Então, página 225, exercício 4. Deixa eu anotar aqui no chat para vocês. Página 225, que é 15 ao quadrado. Exercício 20. Opa, 24 não, 4. Nossa, agora o sol veio castigando aqui nas minhas costas. Pronto. Não vou queimar a careca. Tava chovendo horrores de manhã e agora esse solão aqui.
Então, só repetindo o que eu falei ali no começo da aula, eu ainda não terminei de corrigir a prova, tá? Tinha muitas coisas escritas lá para vocês, eu demorei mais do que eu imaginava e acabei não terminando. Provavelmente eu termino de corrigir hoje, ou no máximo amanhã, já encaminho para vocês, e na quinta a gente faz a correção na aula, tá? Para essa semana não tem nenhuma atividade, eu fiquei sabendo que vocês estão bem atolados aí de 500 mil atividades e tal, então essa semana eu vou dar uma pulada aí de não fazer atividades extra para vocês me entregarem. Semana que vem provavelmente vai ter alguma coisa aí do começo desse capítulo, e assim a gente vai caminhando um pouquinho mais devagar. Mas a gente vai terminar ainda a parte de trigonometria tranquilo. Ô, Jonathan, Hum, o passeio lá do final do ano, ele é antes ou ele é depois da recuperação final? eu não faço ideia. Não faço ideia, eu nem sabia que ia ter o passeio, para vocês terem noção. Eu vi que a Cintia mandou lá um cronograma das demais atividades do fim do ano. Deixa eu ver se aparece aqui o lance do passeio, peraí. Não, não apareceu aqui para mim no cronograma que ela passou. Ela passou mais as coisas de aula mesmo. Tá tranquilo fazer atividade aí? São exercícios simples mesmo? Sim. Beleza. Deixar aqui no começo da página, reduzir um pouquinho para ficar aparecendo, ficar melhor aqui.
pessoal vai surgindo dúvida, vocês vão perguntando, tá? Essa D aí que tem os 2x. Vai ficar x ao quadrado de um lado, x ao quadrado do outro. Quando você junta, fica 2x ao quadrado. Sacou? Quer ver? Ó, vamos ler ali. Vai ficar 6 ao quadrado igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Juntando x ao quadrado com x ao quadrado, fica 2x ao quadrado. Aí vai ficar 36 igual a 2x ao quadrado. Aí passa para um lado, passa para o outro ali. Aí já chega no resultado. Então, só para a gente fazer já a finalização aqui da nossa aula, tá? Vamos, deixa eu ver se tem. Todos esses exercícios aqui dá para fazer como tarefa para vocês, tá? Então, aqui, ó, para quinta-feira, vocês terminem isso daqui, tá? Estejam com esses exercícios prontos, é rapidinho de fazer, a maioria deles, tá? Não é nada complicado. Acho que o mais difícil talvez aqui seja o 8, mas mesmo assim não é tão complicado. E aí, na quinta-feira, além de corrigir ali a nossa prova, que eu vou entregar para vocês, a gente já corrige essas atividades aqui e toca mais um pouquinho para fazer outros exercícios aqui. Aí começa o lance já da aplicação e daqui a pouco já entra na nossa trigonometria, seno, cosseno, tangente, tá certo? Então eu vou deixar o avisinho lá no nosso mural do Classroom para vocês terminarem de fazer a página 225, tá? Então, até quinta-feira e tchau, tchau. Tchau, Jonathan. Até quinta. Até quinta. Tchau, Jonathan. Tchau, Jonathan. Tchau.